Bem, minha gente, vamos aqui agora à oitava questão. Aí veja, as ideias estão articuladas de modo claro e correto na seguinte frase. De modo claro e correto, ou seja, não pode ter ambiguidade, como também não pode haver discrepância gramatical. E aí você tem o seguinte, a letra A vem assim, juntando a lei que trata dos direitos da mulher, sob toda condição, olha, não é juntando a lei sob toda condição, é juntando a lei a toda condição, então esse sob aí cai fora, eu vou juntar uma coisa a outra, vou juntar a lei a isso, então não é juntar a lei sob isso, então já se cometeu um desvio, um erro aí, trocou uma preposição por outra, substituiu uma por outra, e não pode. A preposição sob não tem nada a ver com a preposição a. Eu vou juntar isso àquilo, juntar uma coisa a outra, então já cai fora. Vamos ver o restante. Que demonstrar e obrigatoriamente denunciar toda violência. Houve uma incorporação de princípio, quer dizer, totalmente troncho, totalmente meio nefilibático, totalmente meio perdido. O restante aí não condiz, então cai fora a letra A. Letra B. Há um princípio, aí vem travessão, né? Toda violência tem de ser denunciada. Que se incorporou, há um princípio que se incorporou em lei dizendo respeito a garantir, primeiro, antes de verbo não se pode usar crase. Eu não posso dizer estamos sempre a cantar com crase. Antes de verbo no infinitivo não se pode usar crase, ou melhor, o acento grave, indicador de crase. Estamos sempre, você não vai dizer estamos sempre ao cantar, estamos sempre a cantar, vivemos sempre a cantar. Eu estou aqui, vivemos sempre a denunciar. Então, denunciar, cantar, são verbos, e antes de verbo não se pode ter crase. Então, um erro. Garantir os direitos das mulheres, respeitando-a, não é respeitando a mulher, são mulheres, hein? Respeitando-as quanto à condição social, desde a melhor até a mais reduzida. É uma coisa meio troncha também, não é elegante, não está tão clara essa construção. Além do erro gramatical, não é clara, a frase não está clara. C. Havia uma lei, deixa eu ver o restante aqui, letra C. Havia uma lei que trata dos direitos da mulher, sendo sua condição social qualquer, e se juntou também aqui totalmente sem nexo. Aí tenho certeza que qualquer aluno, por menos conhecimento que tivesse, não iria marcar uma construção dessa, que está totalmente perturbada, não tem sentido. Agora a questão de crase, outra questão que caiu de crase aqui. A lei que trata, a lei que está aí com acento grave, a lei que trata dos direitos da mulher, de qualquer condição social, veja que coisa que elegante. Incorporou-se o princípio de que toda violência tem de ser denunciada. O princípio se incorporou, o princípio aí foi incorporado, o princípio se incorporou a quem? O princípio foi incorporado, incorporou-se um princípio, que é o sujeito, o princípio foi incorporado a algo, foi incorporado à lei, foi incorporado ao trabalho. Então, a lei aí deve receber o acento grave. Mas, professor, e pode-se usar crase em início de frase? Claro, tem nada a ver uma coisa com outra. O que não se pode iniciar a frase é com pronome átono, me dê, me ajude, mas aí você tem um acento grave, é uma preposição mais um artigo. Eu posso dizer a peça, vírgula, eu assisti a ela ontem. Eu assisti a quê? A peça. Volta com crase a peça. Então, você tem que entender que aí o verbo exige a preposição, a palavra lei admite artigo, então houve a junção. Então, a resposta é a letra D de dado. Coerente, gramaticalmente perfeita, de modo claro e coeso, então letra D é a resposta. E esta crase aí é obrigatória. E a letra E. Denunciar toda violência é um princípio incorporado na lei, tá certo? Incorporado na lei. A palavra incorporado, incorporação e incorporar, o verbo,
elas admitem tanto a preposição a como a preposição em. Então, eu posso dizer a ou em. Então, perfeito. Agora, referente aos direitos. Não, referente aos direitos. Eu me referi aos direitos. É algo referente aos direitos. Então, direitos aí precisaria de uma preposição. Então, está errado. Considerando em qualquer condição social em que estiver incluída. Então, a letra E também, houve um desvio gramatical. Né? Denunciar toda violência é o princípio incorporado na lei referente aos direitos da mulher, considerado em qualquer condição social em que estiver incluída. Então, correto. O erro só é aos direitos. Então, a resposta da 8ª questão aqui nesta prova é a letra D de dado, onde na sua você procura a lei com crase. Vamos agora à questão de número 9. A frase redigida em conformidade com o padrão culto, engraçado que eu achei interessante. Quando se fala em padrão culto, envolve toda a gramática. Não é uma questão de concordância, não é uma questão de regência, mas é uma questão que aborda tudo. Regência, concordância, colocação e etc. Então aí vejam. Se muitas perdas advissem, quantas vezes eu falei em sala de aula? Advir, provir, intervir, desarvir, convir, é conjugado pelo verbo vir. E o verbo vir, eu vim, tu vieste, ele veio. Proveio, desaveio, adveio, interveio, conveio. E se fosse, se eles vissem, não é se eles vissem, é se eles viessem. Vissem é do verbo ver, se eles vissem. E viessem é do verbo vir. Advir vem do verbo vir. Se eu digo se eles viessem, então se eles adviessem. Então o certo deveria ser, se muitas perdas adviessem e não advissem, adviessem, porque como está aí é como se fosse do verbo ver, não é do verbo ver, o verbo é o verbo advir, não é o verbo adver. Naquela decisão, ele as lamentaria, mas sem imputá-la jamais aos que, em vez de ser eu digo aos que denominavam guardiões ou guardiães da boa conduta alheia. Guardião pode ser guardiões ou guardiães, cirurgiões, cirurgiães, admite duas formas. Então, está errado aí, porque antes do que eu tenho aos. Se eu tivesse o que determinava, mas aí é aos que, quando eu tenho o que, eu concordo com o antecedente. Então, aos que denominavam guardiães da boa conduta alheia. Não coloco guardiãos, é guardiães ou guardiões, tem dois plurais. Então, está errado de qualquer jeito, dois erros aí. Letra B. Ao término do prazo de exceção, certo? Ao término, quando terminou, em que os processos não tiveram andamento, requereu nova acariação, com vistas a questionar o réu sobre as inconcluências da anterior. Então, aí está gramaticalmente perfeita. Ele quer a norma padrão. A norma padrão aí está perfeita, impecável. Mas vamos ver o resto. A mãe sempre intervia. Intervir vem do verbo vir. Então, o passado imperfeito do verbo vir, que é o passado imperfeito indicativo, é eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Então, só é pegar o inter. Intervinha, não é intervia. Via é do verbo ver. Ele via, ele previa, ele revia, é do verbo ver. Agora, intervir é do verbo vir. Então, ele vinha, ele intervinha, ele provinha, do verbo provir. Então, está errado. A mãe sempre intervinha, é NHA, intervinha. Aí depois, discussões, mas os maus entendidos, certo, entre o pai e o filho eram tão frequentes e tão excessivos que um e outro já não dominavam a sua própria agressividade. Então, perfeito. Um e outro já não dominavam a sua própria agressividade. A expressão um e outro, concordância verbal, é livre. Um e outro chegou, um e outro chegaram.
Agora, alguns gramáticos preferem utilizar o plural. Um e outro chegaram. Mas eu posso dizer um e outro chegou, um e outro chegaram. Agora, quando dá a ideia de reciprocidade, um e outro se agrediram, porque é a ideia de reciprocidade. Um e outro se cumprimentaram, porque houve a troca de cumprimentos. Então, aí houve uma reciprocidade. E aí, no mínimo, tem que ter dois elementos. Logo, o verbo irá para o plural. Não havendo reciprocidade, então, o verbo poderá ficar no singular ou no plural, indiferentemente. Então, vamos à letra D. Até agora a resposta é a letra B de bola, né? Que na sua prova está ao término. Vamos à letra D. Com aquele jeito bonachão, a cada passo da viagem, viagem com G é o quê? É um substantivo. Viagem com J é um verbo. Então, a cada passo da viagem, aí é um substantivo, recapitulava a esplêndida experiência que tivera anteriormente. A ponto de os... Cuidado, viu? Aí, colegas têm valor de sujeito. Cuidado, preste atenção a isso que eu vou dizer agora. Eu não posso dizer apesar dos alunos chegarem cedo. É apesar de os alunos chegarem cedo. Apesar de ela chegar. Está na hora de ela chegar. Está na hora de a onça beber água. Veja, quem é que bebe água? A onça, valor de sujeito. Então, está na hora de a onça beber água. Apesar de os alunos chegarem. Quem chegam? Os alunos, sujeito. Agora, se eu disser, eu tenho necessidade dela, eu não posso dizer de ela. Aí, dela é um complemento verbal. Eu tenho necessidade de ela, não pode. Eu tenho necessidade dela, um complemento nominal da palavra necessidade. Ou eu necessito dela, um complemento verbal de necessito. Logo, aí, não é sujeito, é complemento. Aí eu posso o quê? Juntar. Mas se ele tiver valor de sujeito, eu não posso juntar a preposição com um artigo aí. Apesar dos alunos, a ponto dos alunos, né? A ponto de os alunos pedirem que dispensasse as descrições. Então, não é a ponto dos alunos, é a ponto de os alunos. Os alunos com valor de sujeito. Então, eu vou ter que abstrair a preposição do artigo. Então, fica de os alunos. Ou de os colegas, né? Pedirem. E a letra E. Nesse processo de conscientização, são importantes o reconhecimento e o respeito às diferenças. Correto, com crase. E como ele não as exercita, como ele não o exercita, não exercita esse processo, aí eu não posso colocar as. É como se eu dissesse, você encontrou o aluno, eu não vou dizer eu as encontrei, eu o encontrei. Você organizou os trabalhos, eu os organizei. Você analisou o processo, eu o analisei. Eu não posso dizer eu as analisei. Eu tenho que retomar. E quando eu retomo, eu tenho que saber se é masculino, se é feminino, para que o pronome seja coerentemente adequado. Então, aí está errado a letra E. E a resposta, mais uma vez, letra B de bola, onde em qualquer prova aí de técnico está ao término do prazo. Porque sempre há uma troca de questões, de letras, né? E aí, 10ª questão da prova. A frase redigida em conformidade com o padrão culto escrito é. Eu achei muito interessante essa repetição, padrão culto, envolvendo de forma diferente a gramática como um todo. Mostra que você não pode se prender apenas a um item. Por isso que na minha aula é concordância, mas não é concordância. Eu envolvo crase, envolvo regência, envolvo pontuação. Quando estou trabalhando com voz do verbo, eu envolvo transitividade verbal, que queira que não, sujeito, objeto, pontuação já envolvo também. Sempre na aula estou colocando vocábulos diferentes, como realmente a prova veio. Né? Não tanto a prova de técnico, mas a prova de analista vieram alguns vocábulos não tão comuns no nosso dia a dia. E o aluno agora há pouco me perguntou, Manuel, havendo crido, eu pensei que não poderia dizer havendo crido, é como se fosse havendo feito. Havia feito, havendo crido, havendo feito. Havendo crido, parece estranho, né? Havendo trabalhado, havendo feito, né? Havia feito, fez. Havendo crido nos seus sócios, manifestou seu lado mais ingênuo, o que faz que o advogado do jovem crédulo alimente a pretensão de pugnar, de lutar por sua inocência. Então, havendo crido nos seus sócios, manifestou seu lado mais ingênuo, o que faz com que o advogado do jovem crédulo
alimente, o que faz com que realmente ele alimente a pretensão de impugnar por sua inocência. Então, correto, letra A. Mas vamos ver a letra B. São problemas, evidentemente, de ordem institucionais. Olha, não são problemas de ordem institucionais, são problemas de ordem institucional. Institucionais aí não são os problemas, é a ordem institucional, a ordem que deve ser instituída. Então, não vou colocar plural e singular misturado, está errado. Que devem ser evitados, sob pena de a barbárie vir a se instalar irreprimível na organização. Então, institucionais aí não condiz, não está dentro da norma padrão. Então, cai fora. C. O projeto reformulado por implicar atitude, o verbo implicar está correto, implicar no sentido de causar é transitivo direto, não aceita em implicar algo, implicar atitude discriminatória. Não é uma atitude discriminatória, é discriminatória. A outro parônimo de novo. Discriminar é inocentar, tirar o crime. E discriminar é segregar, é ter o preconceito, é dividir. Então é discri. No tocante à raça, certo, foi sancionado pelo presidente, o que o fez ser saudado com grande entusiasmo, certo. A assessoria negou que o dirigente obtém, o verbo que se deriva de ter e de vir, quando tem duas sílabas, recebe-se acento agudo no singular e o acento circunflexo no plural. Ele detém, ele obtém, ele contém com acento agudo. Eles detêm, eles contêm com acento circunflexo. E aí, mesmo com a nova ortografia, e aí eu vou falar só em nova ortografia mesmo, que já acabou a outra, né? Estamos em 2012. E aí, aqueles verbos crer, de, lever, ele crê, continua com acento no singular. Agora, eles creem, dobrou a letra, cai fora o acento. Agora, ele tem, sem acento, eles têm, com acento. Agora, se você obtém, aí eu tenho duas sílabas, obtém. Ele obtém com acento agudo, eles obtêm com acento circunflexo. A mesma coisa, ele intervém com acento agudo, eles intervêm com acento circunflexo, mostrando que é plural. Então, no singular o acento agudo, no plural o acento circunflexo. Os derivados do verbo ter e do verbo vir. Agora, ter e vir, no plural recebe acento circunflexo, no singular não. Ele vem, eles vêm. Ele tem, eles têm. Então, ele tem não tem acento, eles têm circunflexo. Então, aí vem, obtém o erro, informações por meios considerados espúrios. Meios espúrios. Vejam, espúrios, quer dizer, uma coisa fora do comum, uma coisa errada, ilícita. Espúrio é com S, não é com X. Então, está errado aí a ortografia. Espúrios, com S e não com X. E a letra E e última, propuseram, está correto, puseram, que todas as sextas-feiras, olha minha gente, o plural dos compostos, eu sempre digo em sala, você divide e aí você faz o plural de forma diferente. Qual é o plural de sexta? Sextas. Qual é o plural de feira? Feiras. Juntos os dois? Sextas-feiras. Qual é o plural de obra-prima? Qual é o plural de obra? Obras. Qual é o plural de prima? Primas. Obras-primas. Primeiro-ministro, primeiros. Qual é o plural de ministro? Ministros. Juntando, primeiros ministros. Então, você observa que há uma sequência lógica, há um plural lógico. Professor, e quando for pé de moleque, pão de ló, quando tiver uma preposição no meio, quando você tiver um substantivo normal, mais uma preposição e mais um substantivo, só vai o plural primeiro. Obra de arte, obras de arte. Pé de moleque, pés de moleque. Pão de ló, pães de ló, e assim por diante. Então, o plural de sexta-feira fica sextas-feiras, e aí está errado o plural do composto sexta-feira. E aí, minha gente, chegamos ao fim. Espero que vocês, na verdade, a maioria já conferiu, já ratificou o gabarito, né, confirmou. E qualquer dúvida, você entra em contato aqui com o espaço, qualquer dúvida que houver, né? Nós estamos aí dando suporte
o máximo possível que pudermos para o aluno realmente sair satisfeito. Mas o importante é não desistir. Quem foi que nunca caiu? Caiu, se levantou e começou a andar. Todos nós caímos, todos nós perdemos. Já perdemos quando saímos do cofre maternal sombrio e cálido para nos deparar com o quê? Com a luz frontal do dia. Então, não vá achar que é fácil. Não vá achar que tudo na vida são maravilhas. A vida ela é antitética. Claro, não pode haver só miserabilidade. Como também a vida não vai ser 1000 maravilhas. Haverá sempre um problema aqui e outro acolá. Mas você vai ter que ser consciente, ter a consciência de que esses problemas não ocorrem somente com você, mas com todo ser vivente. E aí, também não vá achar que, poxa, eu sou incapaz. Outro dia encontrei a menina, Manuel, não tem condições de eu aprender português, é muito complexo, é muito difícil. Mas se ela sentar, parar, ter uma disciplina, não se aprende outras línguas, se falar 3, 4, 5, 6 línguas, se escreve, se fala muito bem, por que não se domina a sua própria língua? É uma língua difícil? É. É uma língua que é uma mistura de grego, de tupi, de latim? É. Mas não significa dizer que é impossível. Basta você apenas mergulhar na essência da língua, fazer uma isolada, né, porque você vai ter mais tempo para discutir com o professor, estar ligado diretamente com o professor, vai ser mais tempo de trabalhar com o professor, de tirar as suas dúvidas, fazer mais exercícios, trabalhar com provas de concurso. E aí, sem dúvida, não iremos comparar, minha gente. Quando eu entro na sala para fazer 2 entradas para resolver questões, estou resolvendo as questões possíveis, fazendo uma revisão ali rápida. Serve, é importante, mas quem já tem um certo conhecimento é muito bom, mas quem não tem, muitas vezes fica perdido. E é importante se fazer uma isolada e depois da isolada fazer que as questões online, resolução de questões que o curso oferecer, aí sim, aí você vai juntar o útil ao agradável. Mas sempre, nunca o quê? Desistir. Sempre cabeça erguida, caiu, levanta, errou, tenta consertar o erro, e aí, sem dúvida, você chegará lá. E eu vou estar ao seu lado, torcendo, sem dúvida alguma, pela sua conquista. Um grande abraço a todos. Depois estarei comentando a prova de analista. Vou dar uma olhada com cautela para depois analisar. Então, um abraço a todos.